Olá, gente, meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, eu tô vivendo aqui na Austrália e esse vídeo hoje eu quis trazer que eu acho que isso é muito importante tanto para os médicos que têm intenção de vir, para os médicos que já vivem aqui já entendem mais sobre o sistema, mas também para os brasileiros que vêm para cá, que vêm migrar, vêm fazer intercâmbio e quando tem algum problema de saúde ou não necessariamente um problema, mas que precisam de um atendimento médico, realmente acabam não sabendo como o sistema da Austrália funciona. Então realmente é diferente do Brasil, tem diferenças bem significativas, tem algumas coisas semelhantes e hoje aqui no vídeo eu vou trazer isso para vocês, uma visão de quem é médico, né, que eu sou médica aqui na Austrália, então eu já trabalho aqui como médica e também sou paciente, minha família também é paciente, meu marido é paciente, meu filho é paciente e eu vou trazer essa visão aqui para vocês. Então eu vou explicar algumas coisas. Lógico que é um assunto muito extenso, então se você tem dúvida, tem alguma sugestão, deixa aí embaixo nos comentários. Se ficou com alguma dúvida, eu trago aí a resposta às vezes nos comentários, ou se for uma dúvida muito frequente, eu posso gravar vídeo para esclarecer mais dúvidas sobre esse assunto que eu sei que gera bastante dúvida. Então a primeira coisa é a questão de como é o sistema de saúde na Austrália, se existe um sistema público ou não. Sim, existe um sistema público. O sistema público da Austrália se chama Medicare. Ele foi criado em 1974 e ele foi melhorado em 1984 e foi realmente universalizado, vamos dizer assim, para toda a população durante o governo do Bob Hawke. Não sei se a pronúncia está correta. Enfim, mas eu vou deixar aqui no link depois embaixo no box de informações se vocês tiverem curiosidade para ler um pouco mais sobre isso. Então, o sistema foi fundado e ele tem fundamentos semelhantes ao SUS. Então, para quem estudou saúde coletiva na faculdade, quem é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, outras profissões da área da saúde que estudam a saúde coletiva, que estudam como o SUS funciona, o Medicare, ele funciona de forma muito semelhante ao SUS. Então, existem as unidades básicas de saúde da família no Brasil, né, que são os postos de saúde com o médico da família, que vai sempre dar o atendimento primário para os pacientes. Isso é no Brasil. Aqui a realidade é bem semelhante com relação a isso, só que é o profissional que vai estar nessa linha de frente, aqui é chamado de GP, General Practitioner, é quem vai atender todos os pacientes como o primeiro contato daqueles pacientes que não são pacientes urgentes, né, que não precisam ir para o hospital. Uma diferença que a gente já vê aí é sobre a questão de serem clínicas privadas. Então, o que acontece? A grande maioria dos locais onde os médicos da família aqui atendem não é um posto de saúde, é uma clínica privada e que tem um convênio, vamos dizer assim, com o Medicare. Então, o Medicare paga aos médicos que atendem ali, mas aquela estrutura ela é financiada, né? Ela é bancada por alguma pessoa, ela tem fundo privado. Então são essas clínicas privadas que vão dar o primeiro atendimento para os pacientes. Aí aqui vem uma diferença, que não é exatamente uma diferença, mas é uma diferença com relação ao Brasil. Por quê? No Brasil, sempre que você precisa de ter o atendimento pelo especialista, você também vai precisar passar no médico da família primeiro. Só que isso quem é atendido pelo SUS. Mas se você tem dinheiro para pagar, você não tem plano de saúde, você foi no posto de saúde, foi atendido pelo SUS, mas se você tem dinheiro, você vai lá, pega o telefone e liga e marca uma consulta com um especialista. Aqui não é assim. E isso eu acho que é um dos pontos que mais gera dúvida e mais gera frustração muitas vezes em muitos brasileiros aqui. Porque aqui necessariamente você tem que passar pelo médico da família para ser encaminhado para o especialista, se ele achar necessário. Então, o médico da família, ele vai te atender primeiro, então qualquer coisa que você tenha, você vai ser atendido pelo médico da família, e se ele achar necessário, você vai para o especialista. Só que aqui você não pode simplesmente ligar para o especialista e marcar uma consulta, você tem que necessariamente ter uma referência, né, uma referral, uma carta de encaminhamento para o especialista. Isso é um ponto muito, como eu falei, né, gera muita angústia para muitos brasileiros e gera assim, revolta, às vezes as pessoas ficam, mas eu quero no cardiologista, enfim.
Mas eu vou trazer aqui o ponto como médica e como alguém que está olhando, de certa forma, por dentro do sistema de saúde, que já trabalhou no Brasil e agora trabalha na Austrália. O que acontece no Brasil é que muitos pacientes procuram um especialista sem necessidade ou especialista errado. Eu vou dar um exemplo meu prático, né? Eu era proctologista no Brasil e muitos pacientes me procuravam para ter o exame da próstata. Isso era assim, recorrente, inúmeras vezes recorrente. Então assim, o proctologista faz o toque retal para avaliar o ânus, o canal anal. Quem avalia a próstata é o urologista. Então assim, tinha um monte de paciente que ia sem precisar. E isso eu tô falando de um aspecto. Fora os outros pacientes que iam, porque teve uma diarreia, porque teve, porque tá com prisão de ventre, por coisas que seriam tranquilamente resolvidas por um médico da família. E aí vem uma questão, assim, a formação do médico da família aqui é preparada para isso. Então, eles têm uma formação, eles fazem a residência de 3 anos, eles não podem atender sem supervisão antes de terminar a residência, então faz aqueles 2 anos do hospital, mais 3 anos de residência e depois podem fazer a prova do Colégio Australiano de Médicos da Família. Então a formação deles é toda focada para atenção básica, que é diferente da nossa formação no Brasil. Então a nossa formação como médicos no Brasil, a gente tem uma formação que de certa forma a gente poderia dizer que se assemelha um pouquinho aos Estados Unidos no sentido de que a gente tem sempre o foco para a especialidade. A gente termina a faculdade e vai direto para a especialidade e a gente fica muito focado ali na especialidade. Aqui os médicos têm uma visão mais holística, vamos dizer assim, do paciente, porque eles ficam mais tempo atendendo como generalista. Eles podem se especializar, né? Da mesma forma que a gente no Brasil, mas eles vão ter passado por um período de atenção básica, por ver paciente clínico. Então, assim, muitos brasileiros falam assim, mas ele não sabe nada de cardiologia, ele é médico da família. Não, ele sabe cardiologia, o médico da família sabe cardiologia, ele sabe endocrinologia, ele sabe reumatologia, ele vai saber as coisas básicas de cada doença. E quando achar necessário, ele vai encaminhar. Quer dizer que todo médico da família aqui é perfeito e maravilhoso? Não. Eu pessoalmente tive uma experiência assim não muito boa com uma médica da família aqui, mas também não foi não era nada grave, mas enfim, que eu tive que argumentar com o que eu achava que como ela deveria conduzir e não achei ela boa e eu simplesmente não voltei nela, procurei uma outra, gostei da outra e continuei acompanhando com outra médica. Então, assim, não é exatamente assim, ele não sabe de nada, não é assim, porque o médico da família que ele tem uma formação para isso, tá? Outra coisa que é bem diferente aqui da Austrália consulta de pré-natal. Então, no Brasil, o médico da família também faz a consulta de pré-natal. E aqui, o pré-natal é feito com as enfermeiras, que eles chamam de midwife, que é uma enfermeira que fez uma especialização para atuar na parte de assistência obstétrica, né? Vamos dizer assim, tanto para o pré-natal como também para o parto. Então, via de regra, o normal, tá? Uma mulher que não tem uma gestação de risco, uma mulher que não tenha fatores de risco, ela vai ser acompanhada pela midwife e ela vai ter o seu parto normal numa maternidade com midwife, com a enfermeira. Se for necessário, durante o acompanhamento, teve algum problema, alguma dúvida, vai ser encaminhada para o médico da família. Teve alguma coisa mais séria que o médico da família acha que é alguma coisa mais complicada, vai para o obstetra. E existe sim a possibilidade, isso eu tô falando do ponto de vista de saúde pública, né, do Medicare. Mas se você tiver o convênio, se você tiver um seguro de saúde, você pode ir para um obstetra se você quiser. O GP vai te dar uma carta de referência para o obstetra e você vai acompanhar com o obstetra. Se você quiser fazer cesárea, você já pode encaminhar, já pode fazer o acompanhamento com o obstetra para já programar a cesárea, se for assim o seu desejo. Então isso não é um problema. E aí a gente vem numa outra questão aqui de como são os seguros de saúde e por que eles existem, por que você deve ter ou não aqui na Austrália. Então quem tem acesso ao sistema público de saúde na Austrália? Os cidadãos e os residentes permanentes. Os estudantes ou quem está com visto de trabalho não tem direito ao sistema público de saúde. E essas pessoas precisam ter um seguro de saúde. A gente veio para cá com visto de residente permanente. Então, assim que a gente chegou,
a gente ganhou o nosso, deixa eu tem que tampar o número, a gente ganhou o nosso cartãozinho do Medicare, que isso aqui dá acesso ao sistema público de saúde. Mas a gente também tem um seguro de saúde privado. Por que que a gente tem um seguro de saúde privado? É obrigado que você tenha? Não é obrigado, mas o que que acontece? Eu vou pegar até minha colinha aqui para eu falar os valores certinhos para vocês. Quando você ganha acima de 90 mil dólares por ano, tá? Ou a sua renda familiar é maior do que 180 mil dólares por ano, o Medicare, né, o governo federal o governo federal da Austrália vai começar a sobretaxar você em 1% a 1,5% do seu salário por dia por cada dia que você não tenha seguro. Isso quer dizer, se você ganha bem, se você tem um salário bom, e 90 mil é um salário que é mais ou menos o salário do médico residente aqui, tá? Então não é um salário alto, não é um salário baixo, é um salário bom, é um salário ok. Então se você ganha aqueles 90 mil por ano, ou a sua família ganha mais do que 180 mil, você é recomendado que você faça um seguro-saúde, porque senão o que você vai pagar de taxa para o governo federal não vale a pena. Porque o governo faz isso para tentar aliviar a sobrecarga no sistema público pelas pessoas que têm dinheiro para pagar um plano de saúde. Isso quer dizer que quem tem plano de saúde não pode ser atendido pelo Medicare? Não, vai ser atendido do mesmo jeito. E se a pessoa não quiser usar o seu seguro de saúde, porque dependendo do seguro que a pessoa tenha, ela pode ter tipo aquela coisa de coparticipação, né? Ela pode ter que arcar com uma parte do valor, ela pode ficar no sistema público de saúde. Aí agora eu vou falar uma coisa de quem está dentro do hospital. Quando a gente atende paciente que está dentro do hospital e precisa, por exemplo, de uma internação prolongada para fazer reabilitação, ou precisa de um procedimento cirúrgico, ou precisa de uma endoscopia, de uma colonoscopia, que são exames mais caros, mais complexos, a gente sempre pergunta para os pacientes se ele deseja ser transferido para algum hospital privado. A gente tenta fazer esse intermédio da transferência para o hospital privado para que o paciente vá para o hospital privado e libere um leito no hospital público, né, para que as pessoas que precisam daquela cama no hospital público possam ser atendidas. Mas não é uma obrigação, o paciente não é obrigado a aceitar. E já aconteceu, eu já vi, a gente tentou transferir um paciente que ele precisava ficar internado para fazer antibiótico e o hospital público era do lado da casa dele, o hospital particular era mais longe, ele não quis ir. E o hospital público aqui é muito bom. Então assim, no Brasil, quando isso acontece, e algumas vezes a gente se depara com esse tipo de situação, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, ela vai para o hospital público e depois ela pode ser transferida para um hospital privado. Em geral, né, assim, a pessoa não pensa duas vezes, né, porque assim, o hospital público no Brasil é tão precário em geral, não vou generalizar, mas assim, em geral, é precário que a pessoa vai direto com certeza, tipo, eu tenho um plano de saúde, eu quero sair daqui, eu quero pro hospital particular que aceite o meu plano de saúde. E aqui não é bem assim, porque o sistema público, felizmente, funciona muito bem. Então, existe essa diferença, tá? E assim, para as pessoas que acham que, não, depois que eu virar cidadão australiano, que eu virar residente permanente, eu não preciso mais pagar seguro. Não é bem assim, tá? Então, vai valer a pena você pagar, e é até bom que você esteja na situação que você precisa pagar, que é um salário que você está ganhando aí mais de 90 mil por ano, uma renda familiar de mais de 180 mil dólares por ano. Em média, quanto que a gente paga de seguro? Eu vou dar o exemplo aqui da nossa família. Então, o seguro para mim, para o meu marido e para o meu filho, a gente paga 260 dólares por mês. Normalmente, os estudantes também pagam, quando é família, né, que está no visto de estudante ou no visto de trabalho, vai pagar um valor bem semelhante, tá? Não é um valor tão caro. E assim, tem alguns benefícios dentro dessa situação do seguro-saúde, como por exemplo, e aí depende, lógico, do seguro que você vai escolher, o acesso a dentista, que foi uma coisa que eu usei essa semana, inclusive. Foi a primeira vez que eu usei o plano de saúde, foi para isso. Eu só estava usando o sistema público, né, só sendo atendida pelo GP, só usando o Medicare. E aí eu usei o sistema privado, né, o seguro de saúde, para poder ter o atendimento pelo dentista e ter reembolso
pro dentista. Então, no dentista eu fui atendida e automaticamente o meu seguro já tem o convênio lá com a clínica, já reembolsa um valor e eu paguei uma parte. Então, no meu caso, o tratamento do Juliano custou $160, o convênio reembolsou 100 e eu paguei 60. Tá? Isso acontece de forma semelhante para quem não tem o Medicare, né? Para quem está aqui com visto de estudante ou visto de trabalho e vai para uma consulta, paga o valor da consulta, paga o valor do exame e o convênio reembolsa rápido. Existem alguns convênios, como eu sei, que é o caso do Bupa, que é um convênio grande aqui na Austrália, ele é internacional, na verdade. A gente no Brasil tinha Bupa, então assim, ele é um convênio internacional, nem sei qual é a nacionalidade dele, mas enfim, é um convênio grande e que tem algumas clínicas do próprio convênio. Então, às vezes, se você precisa de atendimento do atendimento com o GP, né, que é com o médico da família aqui, você pode ir nas clínicas da Bupa e vai ser atendido sem pagar nada por isso. Mas em geral você vai pagar um valor e vai ser reembolsado. Algumas vezes vai ser reembolsado no valor total, algumas vezes não. Isso aí vai depender de uma série de fatores, tá? Aí agora vamos aos problemas, porque sim, o sistema não é perfeito, tá, gente? Sistema público de saúde, para quem estuda um pouco de saúde coletiva e para quem estuda um pouco também da parte de saúde pública de uma forma geral, se aprofunda nisso, sabe que sistema de saúde é uma coisa cara. Sim, é muito caro, tudo é caro, né? Estar num hospital, a internação é caro, o procedimento é caro, o exame é caro, cirurgia é caro, tudo é caro. Então é lógico que o sistema tem problemas sim, tá? Não é um sistema público perfeito. E aqui eu vou falar um pouco do que eu vejo como problema de quem tá dentro do sistema e como paciente, tá? Primeiro exemplo como paciente. O Jonas chegou aqui com o tímpano perfurado, com uma otite, ele fez uma otite horrorosa e fez uma perfuração de tímpano. A gente já sabia quando a gente chegou aqui que ele estava com o tímpano perfurado. E a gente, até durante a quarentena, foi atendido pelo médico, pelo GP, e depois ele foi pro otorrino, enfim, indicação de cirurgia. Ele entrou na cirurgia, na fila para cirurgia eletiva para correção da perfuração do tímpano em julho de 2020. A cirurgia dele foi marcada para 16 ou 18 de agosto agora de 2021. Então ele ficou um ano e um mês esperando pela cirurgia. Ele já sabia disso desde o primeiro momento. O primeiro momento que o otorrino falou para ele que a gente tinha acabado de fazer o seguro e a gente entra na carência do seguro também. Então, se a gente quisesse usar o seguro para fazer a cirurgia, para a cirurgia eletiva que não tem risco de vida, porque é uma cirurgia eletiva que não tem risco de vida para o paciente, nesse caso, é uma espera de um ano. E pelo Medicare é uma espera de um ano do mesmo jeito. Então, o Jonas está aí com o tímpano perfurado e vai corrigir em agosto desse ano. Então, assim, é uma coisa que atrapalha, atrapalha a qualidade de vida dele, sim. Não é uma coisa life-threatening, né? Não é uma coisa que está ameaçando a vida dele, não é uma coisa, não é um câncer, não é nada disso. Então, assim, isso acontece no Brasil também. O que eu vejo de problema, e isso aí eu acho até que tem melhorado em alguns lugares, tem ficado mais organizado, é a questão que o paciente fica sem perspectiva, né, de saber quando vai operar. Ah, tudo bem, você tem indicação de cirurgia, mas a pessoa fica lá esperando sem saber quando vai operar. Aqui, como é tudo muito organizado, eles já sabem dizer em quanto tempo que ele vai operar. Eu sei que, por exemplo, no INTO, no Rio de Janeiro, também tem essa coisa muito organizada, o paciente sabe em qual lugar que ele está na fila e ele tem uma previsão, vamos dizer ali, realista. Lógico que a gente sabe que o Brasil tem outros problemas, que, sei lá, o centro cirúrgico pode ter algum problema e acabar demorando mais ainda para a cirurgia acontecer. Então aqui, como a estrutura de saúde ela funciona muito bem, existe fila, existe demora, mas é uma coisa muito previsível. E quando o paciente precisa fazer uma cirurgia que é de urgência ou que é alguma condição que ameace a vida, ou até mesmo, por exemplo, uma colelitíase, né, que é cálculo na vesícula, aqui ele pode demorar até 90 dias para fazer a cirurgia, que são 3 meses, que pode ser bem ruim se o paciente tem cólica biliar, né, ele fica sentindo dor ali na barriga toda hora, com frequência e tudo mais, mas essa cirurgia vai acontecer num período estimado de 90 dias. Agora, por exemplo,
exemplo, como eu falei, para o caso do Jonas, né, que é uma perfuração de tímpano. E outro exemplo, uma cirurgia de prótese de joelho ou prótese de quadril, que normalmente são pacientes mais idosos que precisam desse tipo de cirurgia. Vai esperar mais de um ano para operar. E se essa pessoa tiver o plano de saúde, normalmente é aí que ela vai usar o plano de saúde. E nem sempre o plano de saúde vai reembolsar tudo. Mas ter o plano de saúde tem grande vantagem com relação a isso. As cirurgias eletivas, a procedimento odontológico, ou se você precisa estar sempre indo no especialista com frequência, dependendo se você já tem alguma condição previamente adquirida, né? Se você precisa ir sempre ao especialista, isso pode ser muito benéfico. E para quem não tem, pode ser complicado. Algumas consultas com especialistas podem demorar muito tempo, aqui na Austrália também. Uma outra coisa que gera bastante dúvida, eu falei sobre a questão do parto, né, da questão da obstetrícia, a outra questão é sobre a pediatria. Aqui, quem faz o acompanhamento da puericultura, que a gente chama, né, que é quando o bebê nasce e a gente faz todo aquele acompanhamento de pesar, medir, ver cada marco do desenvolvimento da criança, isso é feito aqui pelo GP e pelas midwives também. Então, quando o bebê nasce, a midwife ela vai na casa daquela mulher, né, daquela mãe com o bebê, e vai ver se está tudo bem com a mulher e vai ver se está tudo bem com o bebê. E ela vai fazendo aquele acompanhamento mensal. Se houver algum problema durante esse período, ela vai para o GP, ou se a mulher requiser, né? Ah, não, mas eu gostaria de ir no GP, eu quero ir na consulta, ela pode marcar a consulta para o seu filho e ir no GP. Mas ela não vai no pediatra, ela não vai levar a criança no pediatra, isso não é via de regra. Não quer dizer que não exista pediatra em consultório aqui, existe, mas aquele acompanhamento geral, vamos dizer assim, que a gente está acostumado no Brasil, aqui é feito pelos médicos da família, como também é feito no Brasil, no SUS, com os médicos da família, no posto de saúde, também é o médico da família que faz esse acompanhamento. Então, como eu falei, o Medicare é semelhante ao SUS. A questão é que muita gente que às vezes vem aqui para a Austrália, estava acostumado a viver no Brasil numa realidade de plano de saúde e aí quando vem para cá se depara com um sistema completamente diferente. E aí normalmente a criança também pode ser acompanhada pelo pediatra especialista, e aí é o pediatra que fez o treino de pediatria, que eu vou falar um pouco, né, da questão dos médicos, para os médicos e quem quer vir para cá como médico, então tem que fazer o treinamento de pediatria, que são os 2 anos do hospital, mais 2 anos do Basic Physician Training e mais 2 anos do treino de pediatria, para poder se tornar especialista, e a maioria deles trabalha em hospital. Tem consultório também, mas vão ser poucos pacientes que vão ser acompanhados pelo pediatra. Em geral, algum paciente ou que requiser, né, que a família queira, ou que tem dinheiro realmente para pagar a consulta com o especialista e tem alguma preocupação. Mas em geral, se a criança tem um desenvolvimento normal, se ela não tem nenhum problema, ela vai ser acompanhada pelo médico da família. E aqui, conversando com australianos, e aí uma coisa que não tem a ver com a medicina, né? Não conversando com médicos australianos, mas com uma australiana que é mãe de uma das amiguinhas do Juliano, e ela falou que ela tem o mesmo médico da família, ele fez o acompanhamento da mãe dela, do nascimento dela, da irmã e do nascimento agora das filhas. Então, assim, são 3 gerações com o mesmo médico da família acompanhando. Que isso é muito legal e isso faz parte da cultura deles. Então, assim, eles têm muito isso na cultura deles, de ir para o GP, eles confiam no GP. Não quer dizer que todos vão ser bons, realmente não vão ser, vai ter problemas, e aí se você achar um que não é bom, você vai e procura outro. Mas é uma coisa que eu acho, assim, do ponto de vista de saúde pública e como médica, eu acho, assim, fantástico, porque você tem aquele seu médico que vai te acompanhar o tempo todo e em todas as condições, e eles confiam, sim, nos GPs, e eles confiam nos médicos da família, e isso é muito legal. E inclusive esse médico da família dessa mãe da amiguinha do Juliano, ele não é australiano, ele é filipino, eu acho, acho que é isso. Enfim, ele não é daqui, então, assim, realmente tem muito médico estrangeiro aqui, isso é um outro parênteses. Outras questões que também geram confusão, assim, geram conflito, é a questão de que muita gente fala assim que a Austrália não tem medicina preventiva. E, gente, isso é quase uma afronta, assim, isso não tá certo. Quando fala assim, não, mas eu fui no GP e eu pedi para fazer um check-up e o GP não me passou os exames. Aí vamos lá.
Então, assim, o que exames você tem que fazer, com que idade você tem que fazer? Então, no Brasil, infelizmente, isso aí eu tô falando quem tem a oportunidade de ter plano de saúde e que vai no sistema privado no Brasil. Normalmente, acaba tendo uma coisa de muito exame, uma coisa over, né? Além do necessário, que acaba sendo uma forma também de ganhar dinheiro. Podemos falar nisso, ou enfim, acaba que virou uma coisa cultural. A verdade é essa, assim. A gente no Brasil faz muito mais exame do que é necessário, tá? Então, assim, exame preventivo para câncer de mama, câncer de próstata, vai ser feito aqui do mesmo jeito. Só que algumas pessoas vêm com uma ideia de que assim, não, mas eu quero fazer um ultrassom do abdômen, porque eu quero saber se tem alguma coisa, mas assim, você não tá sentindo nada, você não tem histórico familiar nenhum, tá tudo bem com você, por que você quer fazer um exame? Não, porque eu quero, porque eu tô pagando o plano. Então, assim, é um conceito um pouco errado que a gente acaba trazendo do Brasil, e aqui eles não são assim, e a população australiana não é assim, eles não são desse jeito. Algumas vezes acaba acontecendo o contrário, acontece também. Então, assim, dos médicos, às vezes o paciente também, não vai muito no médico, aí também não se queixa muito, vai lá, só pega a receita do remédio que precisa e tal, não sei o que, volta pra casa, não fala muito, o médico também não fala muito, e aí quando vê, o paciente chega lá no hospital com um câncer. Acontece? Acontece. Mas eu diria que, em geral, se você tiver um bom acompanhamento, se você for realmente sempre às consultas com o seu GP, você escolher alguém para te acompanhar, ele souber de todo o seu histórico pregresso, né, de todos os problemas que você já teve, que a sua família já teve, você vai fazer os seus exames preventivos, sim. Só que os exames preventivos adequados para você, para sua idade, para sua condição. Então, assim, no Brasil, infelizmente, acontece isso, e as pessoas vêm para cá e ficam com essa sensação de que aqui, não tem medicina preventiva. Tem, tá, gente? E a outra coisa que tem muito a ver com medicina preventiva, que é a questão da vacinação, que eles levam bem a sério, sem falar da questão do Covid. Eu tenho vídeo falando do Covid, pra quem não assistiu, eu vou deixar aí no card. Mas, assim, a vacinação pro HPV aqui, todos os jovens, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, praticamente 100% vacinado. Eles têm uma rigorosidade muito grande com a questão da vacinação, apesar de respeitar o direito individual da pessoa não se vacinar. Porém, se, por exemplo, uma mãe não quer vacinar a sua criança, tudo bem, é direito seu. Você sabe dos riscos, benefícios e não quer vacinar a sua criança. As creches não aceitam essa criança. A escola pública vai ser obrigada a aceitar, mas esse pai, né, tem que preencher os documentos lá dizendo por que a criança não foi vacinada, mas ainda assim eles respeitam o direito de não vacinar a criança, mas eles valorizam muito a questão da vacinação, incentivam muito e fazem de tudo para que a população realmente seja vacinada. Não tô falando do Covid, que o Covid tá acontecendo a vacinação, mas tá mais lenta do que deveria, mas eu tô falando para as outras doenças. Então, assim, falar que a Austrália não tem medicina preventiva, assim, não é verdade, tá? Mas é realmente diferente e você precisa entender um pouco como as coisas funcionam para conseguir entender como as coisas são aqui. Como eu falei, não é um sistema perfeito, tá, gente? Mas, assim, é incomparável, tá? Não dá para comparar como funciona o sistema público de saúde aqui e como funciona no Brasil. Quem trabalha no SUS, trabalhou no SUS, foi atendido pelo SUS, precisou do SUS para um familiar, para si próprio, sabe o quanto isso pode ser uma experiência péssima, horrível e angustiante. Então, assim, aqui não vai ter gente morrendo na fila, aqui não tem gente internada no corredor, mas tem sim gente que espera por uma cirurgia eletiva, vai ter gente sim que está dentro do hospital e espera por um parecer do especialista também por muito tempo. O parecer do especialista não vai chegar assim na mesma hora, precisa ser revisto, né? Precisa ter uma revisão, um parecer do gastroenterologista, e aí aparece o gastro assim do nada. Não é assim. Algumas vezes o paciente precisa ser transferido para outro hospital, mas a gente sempre tem a possibilidade de aconselhamento pelo telefone, a gente sempre tem alguém que a gente pode ligar. Então, isso é bom pra gente, né, como médico, que tá ali na linha de frente, e também para os pacientes. Então, sempre que a gente precisa, a gente tem algum aconselhamento. Mas se for alguma coisa mais específica, alguma coisa, a gente tirou aquele paciente da situação crítica, né, o paciente não tá numa situação crítica, mas assim, ainda não fechou um diagnóstico. Pode ser que demore,
pode ser que demore para ver o especialista. Então, assim, não é um sistema perfeito, tem sim os seus problemas, mas assim, gente, é infinitamente melhor trabalhar aqui, né, no sistema público aqui da Austrália do que no Brasil. Assim, a gente vê uma qualidade de assistência que é incomparável, tá? Incomparável. Então a gente tem todos os profissionais que você precisa ter, não só os médicos, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, social worker, né, terapia ocupacional, tudo aqui funcionando da forma como tem que funcionar, com seus problemas, como eu falei, mas assim, não dá pra comparar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha realmente podido ajudar, tá? Eu tô trabalhando há 3 meses só aqui na Austrália, tô morando há 1 ano, contei com esse vídeo aqui com a ajuda dos amigos aqui do grupo, que são meus colegas, né, aqui da Austrália, principalmente com a ajuda da Thalita, da Kátia, do Gabriel, da Carol, enfim. Muito obrigada, gente, e assim, por me ajudar com as minhas respostas, e eu espero que tenha podido ajudar vocês, que são médicos que querem vir pra cá, que já moram aqui na Austrália, que têm intenção de vir e que ficam realmente perdidos com essa situação de como o sistema de saúde funciona, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!